O problema 7 é um problema de idades. Olha só, o produto das idades de 4 irmãos é 180. 180. Além disso, todos os irmãos têm idades diferentes. Quer dizer, não tem gêmeos, né? Se o mais velho tem menos de 12 anos, é correto afirmar que a maior soma possível dessas 4 idades é igual a... Então, olha só, se o mais velho tem menos de 12 anos, todos vão ter menos de 12 anos, né? Claro. Se ele é o mais velho tem de 11 para baixo. Todos os outros também vão ter de 11 para baixo. É claro que isso aqui é um problema de aritmética. A gente está trabalhando com o conjunto dos números naturais. Não é o conjunto dos reais. Olha só, quando você pergunta a alguém, quantos anos você tem? A pessoa vai falar, eu tenho 15,37 anos. Ninguém fala assim, né? Você fala isso aí arredondado. Então você está trabalhando com números naturais. Então é uma questão de aritmética, é uma questão que lida com produtos e somas de números inteiros positivos, quer dizer, números naturais. Bom, e se ele está perguntando aqui qual é a maior soma possível? Como assim maior soma possível? É porque esse problema é um problema indeterminado. Só com essas informações aqui, produto, e todos estão abaixo de 12, isso não permite descobrir exatamente quem são as idades. Você tem múltiplas soluções, mas ele quer saber qual é a solução que dá a maior soma. Vamos então começar com o produto. Esse produto aqui é 180, é o produto de que números? Vamos fatorar isso. 180, fatorando isso aqui vai dar 2, vai ficar 90, vai dar 2, vai ficar 45, vai dar 3. Aqui fica 15, 3 de novo, 5 e aqui 5, 1. Então o 180, que é o produto das idades, é isso aqui. 2 vezes 2... vezes 3, vezes 3, vezes 5. Então, você pode ter a idade do irmão, por exemplo, 2 vezes 3. Seria uma solução, né? Você poderia ter a seguinte solução. Só um exemplo. 6 anos, que é 2 vezes 3. O outro com 5 anos, outro com 3, outro com 2. Seria uma solução. Mas ele quer saber qual é a solução que dá a maior soma. Aliás, ele não quer a solução, ele quer saber apenas a maior soma possível. Então a gente tem que jogar com esses números aqui. Não esqueça que você pode ter um 1, né? Se você tiver um desses irmãos com 1 ano, você poderia distribuir esses fatores pelos outros 3 irmãos. Isso seria possível também. Então você vai ter que fazer o quê? Testar? Você vai ter que fazer algum tipo de teste aqui. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3... vezes 5, e tem um 1 também que pode aparecer aqui no produto. E agora como é que a gente faz? Como é que a gente vai descobrir? São tantas as combinações possíveis, né? Para descobrir isso aqui que o problema está perguntando, vamos fazer o seguinte, vamos prestar atenção nesse fator 5. Porque olha só, ele falou que todo mundo tem menos de 12 anos. Então, por exemplo, você não poderia ter 5 vezes 3. Você não poderia ter um irmão de 15 anos. Então, se você pegar o 5, você não pode pegar o 3. Senão você ficaria com 15, né? E não pode ter mais de 12, certo? Aliás, não pode ter mais de 11, né? Nem 12 pode ter, tem que ser menos de 12. Você não pode ter, por exemplo, 5 vezes 2 vezes 2. Senão vai dar um cara com 20 anos. Não vai dar certo. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um irmão que tem esse fator 5 aqui. Concorda que apenas um desses irmãos vai ter uma idade que é múltiplo de 5? Claro, você só tem esses fatores para usar e eles vão parar em algum dos 4 irmãos. Então vamos considerar o irmão que tem o fator 5, tá? Então você pode ter um irmão aí com 5 anos, certo? 5 pode. Você pode ter 5 e 3? Não, 5 e 3 não pode. Porque senão o produto daria mais do que... daria 15, que é mais do que 11. Então, se você tem um irmão que tem o fator 5 na idade, ele não poderá ter o fator 3. Ele poderá ter o fator 2? Sim, fator 2 ele pode.
porque aí ele teria 10 anos, né? Alguma outra combinação poderia ter, usando 5? Olha, você não pode ter 5 vezes 2 vezes 2, senão vai dar 20 anos, né? Nem pode ter 5 vezes 2 vezes 3 também, que isso aqui daria 30 anos, não daria certo. Então essa combinação aqui não dá certo e essa combinação não dá certo. Então o irmão que tem o fator 5 na idade, ele ou vai ter 5 anos ou ele vai ter 5 vezes 2. São essas as duas possibilidades. O que eu faço agora? Eu vou abrir em dois casos. Suponha que você tem um irmão com 5 anos. Então vamos repetir os fatores que a gente pode usar aqui. A gente pode usar o 1, colocar um irmão com 1 ano. A gente pode usar 2, 2, 3, 3. E a gente supõe esse primeiro caso aqui. Eu vou ter que analisar e ver o que é viável. Eu teria aqui um irmão com 5 anos. Tem um com 5. Ele é o mais velho? Não sei, vai depender dos outros fatores. Então esse fator 5 aqui eu já usei. E agora, para formar as idades dos outros 3 irmãos, eu vou ter que jogar com esses fatores aqui. Eu vou ter que colocar aqui o segundo irmão com, por exemplo, 3 vezes 3. Eu poderia ter 3 vezes 3. Eu poderia ter 2 vezes 2. E o outro teria 1. Sim, eu poderia fazer a distribuição desse jeito. Os 4 irmãos teriam essas idades aqui. 5 anos, 9, 4 e 1 ano. É claro que você não pode pegar 2 vezes 3 e 2 vezes 3, senão você teria 2 irmãos com 6 anos. Não pode. Ele falou que as idades têm que ser diferentes. Ou seja, você teria aqui um irmão com 5 anos, um irmão com 9 anos, um irmão com 4 anos e um irmão com 1 ano. Isso aqui atende às condições do problema. Nesse caso, se for isso aqui, quanto é que vai dar a soma dessas idades? Isso aqui vai dar 5 mais 9 mais 4 mais 1. Isso aqui vai dar 18, vai dar a soma 19. 19 anos seria a soma dessas idades aqui. Então, se você tiver um irmão com 5 anos, você já gastou o fator 5. A única forma de você gastar os outros fatores seria desse jeito aqui. Claro, aqui a gente poderia formar também 3 com 2 daria 12. Mas não pode ter 12 anos. Tem que ser até 11 no máximo. Então 3, 2, 12 eu não posso formar. Senão ficaria 5, 12 e 1 ano, né? Senão ficaria 5, 12, 3 e 1. Mas você não pode ter 12 anos. Tá, então obedecendo às condições do problema com esse fator 5 sozinho, só pode ser isso aqui. Agora, se você tiver o 5 junto de um 2, quer dizer, você teria um irmão com 10 anos. Então você vai, vamos colocar aqui os mesmos fatores. 1, 2, 2, 3, 3, 5. Então você estaria pegando aqui 5 vezes 2, você estaria pegando um irmão com 5 vezes 2, com 10 anos. E aí você vai ter que jogar os outros fatores que sobraram. 2 fatores 3 e um fator 2. Como é que você poderia agrupar isso? Olha, você poderia ter 10, 3 vezes 3, 9. 1 com 2 e 1 com 1 ano. Poderia ter essa combinação aqui. Quanto é que daria essa soma das idades? 19, 20, 21, 22. Seria 22 anos. Tem alguma outra combinação que eu poderia pegar aqui? Olha só, eu poderia ter esses mesmos 10 anos aqui e agrupar isso aqui de uma outra forma. Eu poderia pegar 2 vezes 3, 6. 3 anos aqui sozinho e 1 ano. Mas nesse caso aqui, quanto é que seria a soma? 16, 19, 20. Daria uma soma menor, né? Então a menor soma é realmente essa aqui. A soma 22, que você vai pegar os irmãos com essas idades aqui. 10 anos, 9, 2 e 1. Então 22, está aqui, ó. 22, resposta correta. Letra D de delta. É um problema de aritmética que no fim das contas você tem que fazer algum tipo de teste, né? Mas claro, não vai testar todas as combinações possíveis. Aqui nós fizemos uma otimização nesses testes, né? Olhando para o fator 5, que é o maior desses fatores aqui. O 5 só pode aparecer ou assim, as duas únicas formas. E aí ficou mais fácil de testar as possibilidades. São só 3 possibilidades que eu testei aqui. E aqui da maior soma é essa aqui, 22.